e com ele mora a luz. Eu te pergunto, uma pessoa que revela o profundo e o escondido, uma pessoa que conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, é verdadeiro ou não é? Qual é o homem que consegue ser verdadeiro como ele? Ninguém. Uma das razões porque Deus é verdadeiro e o homem termina sendo mentiroso é que o homem não consegue ser essas coisas que Deus é. O homem não consegue ter o conhecimento que Deus tem. O homem não consegue adquirir esse nível de conhecimento sobre as coisas. Então o homem termina se tornando mentiroso porque ele não vai saber as coisas, tá? Então vamos lá. Outra razão porque Deus não é mentiroso é porque ele não é homem. E aqui nós temos Números 23, 19, que eu já li, porque Deus não é homem para que minta. É incrível como ele compara com o homem. Se ele não é homem, é porque ele já está dizendo, porque o homem mente. Deus não é homem para que minta, porque já está dizendo, o homem mente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava em oração, quando o Espírito Santo começou a falar isso comigo. Na verdade, todas as mensagens que eu trago para a igreja, ele falou comigo quando eu estava em oração. Uma das razões que Deus é verdadeiro é que ele não é homem. E como que o homem é? O homem é frágil, o homem é ignorante, tá? O homem é um ser limitado e o homem é um ser facilmente enganado. O Salmo 103, verso 14 é um verso que eu sempre menciono, porque ele fala assim, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Uma das razões porque Deus é verdadeiro é que ele não é homem. Então, como que é o homem? O homem é um ser que olha a aparência. O homem não tem como olhar além da aparência. Ele está de camisa azul, de calça preta, um sapato bonito, mas eu não estou vendo mais nada além disso. Não tem como eu ver, nem que eu focar, nem que eu tentar, não vou conseguir ver mais do que há uma limitação. Isso vai me tornar mentiroso, porque eu não vou saber a verdade que está ali. Eu não vou saber a verdade, porque eu não tenho a sonda. Eu não posso sondar, eu só vou à superfície. 1 Samuel 16, verso 7, é quando o Senhor repreendeu Samuel, quando ele olhou para Eliabe e falou, eis aí diante do Senhor o rei. E o Senhor falou, Samuel, logo você, Samuel. Até Samuel se tornou mentiroso naquela hora. Até Samuel se enganou. Porque ele falou, o Senhor não vê como vê o homem. A razão porque Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso é porque o Senhor não vê como vê o homem. Como que o homem vê? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Hoje eu quero que você louve a Deus comigo por isso, porque Deus é verdadeiro. Alguém diz comigo, Deus é verdadeiro. Diga, todo homem é mentiroso. Nós não estamos xingando ninguém, nós não estamos diminuindo ninguém, nós só estamos assumindo a natureza que o homem é. O homem precisa ser humilde, o homem precisa falar devagar, o homem precisa falar com cuidado, porque ele não sabe as coisas. Se você gosta de falar muito, vou te ensinar a falar pouco hoje. Porque o homem, quando fala, é muito provável que ele está falando algum engano e alguma coisa que ele não sabe. Eu quero levar você, vou esperar você abrir 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor. Esse é um texto que eu converso com Deus sobre esse texto, mas eu sou obrigado a respeitar esse texto. Não gosto dele, mas eu sou obrigado a respeitar. Porque em 1 Coríntios 13, no versículo 9, diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu não gosto desse negócio em parte. Eu queria saber o todo. Eu queria saber a verdade completa. Eu queria ter a revelação. Eu queria andar. Eu amo a verdade. Uma das razões que eu estou pregando essa mensagem é porque quando eu fui orar, eu tenho dentro de mim um amor pela verdade. Eu tenho dentro de mim um fogo do Espírito de Deus pela verdade. Eu anseio a verdade. A verdade sobre as pessoas, a verdade sobre a situação, a verdade sobre mim. Se o Espírito Santo move em você, ele vai te dar um amor à verdade. Você precisa ter um amor à verdade. Então, quando você se depara que em parte conhecemos,
terminamos profetizando em parte, até o nosso profetizar tem que ser devagarinho, tem que ser pouquinho. Porque a gente só sabe um pouquinho. A falta de conhecimento humilha um homem. E Deus quer que o homem fique no seu lugarzinho. Você é apenas um homem. Se brincar, você vai se tornar um mentiroso. Para não ser mentiroso, fica calado. Fica calado para não mentir. Você não sabe muito. Em parte conhecemos. E em parte profetizamos. Você sabe profetizar em parte? Ou quando você está profetizando, você está na sua cabeça que você tem toda a verdade. Aí é que está o problema de quem profetiza. E aqui eu estou profetizando. Aqui está o perigo desse lugar aqui. Aqui está o perigo de quem ministra a palavra. Aqui está o perigo, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aí o verso 12 ainda diz assim: porque agora vemos como por espelho, em enigma. O que ele está dizendo é: você não está olhando para a realidade, você está olhando para uma imagem, uma reflexão da realidade. Então a gente tem que olhar com humildade, a gente tem que olhar com paciência, a gente tem que olhar com um espírito abaixado, humilhado. Porque se Deus se agradar da nossa atitude, quem sabe Ele vai nos dar mais um pouquinho da verdade. Quem entendeu o que eu falei? Se Ele olhar para nós e ver essa humildade, Ele vê que nós entendemos que nós somos mentirosos por natureza, Ele vai nos doar, nos abençoar com mais um pouquinho da verdade. O fato do homem ser mentiroso por natureza coloca ele numa situação em que o Deus verdadeiro quer abençoar o homem com a verdade. Quem ama a verdade? Quem quer a verdade? Quem clama pela verdade? Essa é a palavra dessa noite. Esse é o desejo do Espírito de Deus essa noite. Deus é verdadeiro, porque é impossível que Deus possa mentir. Em primeiro lugar, Números 23, 19, o texto que eu mencionei essa noite diz: porque Deus não é homem para que minta. A natureza de Deus não é a natureza do homem. É impossível que por causa da natureza de Deus Ele possa mentir. É impossível. Só que eu amo Hebreus 6, 18. Hebreus 6, 18, que diz... Hebreus 6, 18. Diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Alguém já leu esse versículo na Bíblia? Alguém já parou para meditar nele? Alguém já pegou essa palavra que a Bíblia diz: é impossível que Deus minta. Se há uma coisa impossível é essa: Deus mentir. É impossível que Ele minta. Tenhamos poderosa consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. O que Deus está dizendo é: o homem que não tem a verdade pode descansar em mim. Eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus, é impossível que eu minta. O que eu falar, o homem pode descansar, porque é impossível que eu vou parar um minutinho para a gente adorar a Deus um minutinho. Eu vou parar um minutinho para você ver algumas das mãos e adorar o Senhor pelas palavras que Ele já falou para você. O que quer que Deus tenha falado, o que quer que Deus tenha falado é a maior verdade. É uma verdade imutável, é uma verdade eterna. É uma verdade, eu te adoro nessa noite, nesse lugar. Sou mentiroso, não tenho a verdade em mim, mas Tu me dás a verdade. Tuas palavras são verdadeiras, eu posso descansar nelas. O que quer que Deus prometeu, Ele vai fazer. O que quer que saiu da boca dele vai se realizar. O Deus verdadeiro nos dá algo para descansar. Sua palavra verdadeira. É impossível que Deus minta. Agora vamos nos entristecer de novo. Por que que o homem é mentiroso? Por quê? Em primeiro lugar, porque ele não sabe todas as coisas. Tá? Eclesiastes 9... é um versículo que me choca. Eu anoto esses versículos e fico angustiado. Esse aqui é um dos versículos que me angustia. Um sentido, né? Claro que eu não ando por aí deprimido. Eu estou falando... porque presta atenção nas palavras. Você tem que prestar atenção nessas palavras. Elas têm que entristecer você. Elas dizem assim: pois o homem não conhece a sua hora. Pronto. O homem não conhece a sua hora.
Não conhece. Tá? E ainda fala, como os peixes que se apanham com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este lhes sobrevém de repente. Um homem está bem, está honrado, está rico, está saudável, está numa posição de honra na sociedade. Basta vir um mau tempo, ele se embaraça e tudo cai por terra. É incrível como o homem não tem nem como manter o seu status, e ele nem sabe que essa hora vai chegar. Não sabe, é a sua hora. Todo homem deveria ler esse versículo, todo ser humano deveria se prostrar diante da realidade desse versículo. Pois isso, o homem não conhece a sua hora. Como os peixes se apanham com a rede maligna, como os passarinhos se prendem com o laço, assim se embaraçam, se enlaçam os filhos dos homens que parou chamacai. Quem anda com Deus aí? Quem anda com Deus nesse lugar? Quem anda com Deus e pode dizer, hey, obrigado que eu não conheço a minha hora, eu não sei o que pode me embaraçar, mas eu caminho com um Deus que me desembaraça, eu caminho com um Deus que caminha comigo. Esses momentos que a vida tenta me embaraçar, Ele já está lá, me desembaraçando, liberando os meus pés para não ficar... Quem adora Deus comigo? Um minutinho, por favor. Porque o homem não conhece a sua hora e ele se embaraça, mas há um Deus. Quantas vezes Ele nos desembaraçou aí, hein? Hein, Patrícia? Quantas vezes Ele nos desembaraçou aí, hein? Há um Deus que me desembaraça os pés. Quando a coisa vai acontecer, o diabo chega e fala, agora eu te peguei. Pegou nada, Deus já está liberando os meus pés daquilo, já está me desembaraçando para eu seguir adiante. A gente tem que louvar a Deus, a gente tem que louvar o Senhor. Você sabe, se não fosse Deus em nossa vida, a gente estaria enroladinho, como as pessoas lá fora estão. As pessoas lá fora estão bem enroladas, bem amarradas pelo inimigo, entendeu? Suas famílias, seus casamentos, suas finanças. Entram em negócios errados, entram em relacionamentos perigosos. Nós não entramos porque há um Deus que desvia a gente do mal. Porque o homem não conhece a sua hora. Por isso que o crente tem que andar humilde com Deus, porque o crente também não conhece a sua hora, não. O homem não conhece a sua hora. Se ele não ouvir o Espírito Santo, ele vai cair nos mesmos buracos. Aliás, a gente está vendo crentes cair nos buracos, porque não tem ouvido para ouvir o Espírito Santo. Outra razão porque o homem é mentiroso é porque ele não vê como Deus vê. Isso é, ele tem outra agenda. O homem gosta da aparência e o homem gosta de montar uma aparência. Deus está olhando só o coração. Deus está olhando o coração das pessoas. Tem um versículo que não está aí, mas o Espírito Santo me lembrou agora, e eu quero levar você para Provérbios capítulo 20. Eu amo esse versículo aqui. Ele é um desafio para mim. Ele é um desafio para mim esse verso aqui. Porque eu amo a verdade, eu desejo a verdade. No entanto, em Provérbios 20, no verso 5, diz assim, como águas profundas é o propósito do coração do homem. Ah, gente, nenhum ser humano consegue navegar o coração do outro. Essas águas são profundas, precisa de submarino atômico, precisa de submarino que desce, aquela sonda de Deus. Sonda-me, ó Deus, porque como águas profundas é a agenda, o propósito. Então, o homem não vê como Deus vê. Por isso que ele é mentiroso, ele fica na superfície, ele só vê a aparência. Outra razão porque o homem é mentiroso, ele se torna, é porque a sua condição não o privilegia com a verdade. Em outras palavras, essas situações do homem, a situação do engano, a situação da ignorância do homem, a situação da cegueira do homem, do endurecimento do homem. O homem é essa pessoa. Ele é uma pessoa fácil de ser enganável. Eu vou ler rapidamente Hebreus 6, o versículo 2. Tem muitos versos sobre engano na Bíblia, mas eu não pude colocar mais de um, senão ia demorar demais, não é? Gálatas, falando aqui do engano do homem. Está dizendo assim, pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu queria que você pensasse comigo um minutinho uma coisa. Um minutinho. Pessoas nos enganam, certo? Por que elas nos enganam? Bom, uma das razões é que elas são enganadoras, tá?
Mas a razão mais básica não é porque elas são enganadoras, é porque nós somos enganados. Entendeu? Se nós não formos enganáveis, se nós não fôssemos fáceis de enganar, não haveria ser humano ou demônio que pudesse nos enganar. A única razão que nós nos enganamos é que nós somos enganáveis. Eu queria perguntar se alguém aqui já orou para Deus, se alguém aqui já apresentou a Deus o seu lado enganável. Se alguém aqui já falou com Deus, ó Deus, em que eu estou enganado? Onde eu estou enganado? Crente não faz essa pergunta, crente acha que está desenganado, crente acha, sabe? No entanto, Davi, pelo Espírito de Deus, ele disse, Deus, me mostra onde eu estou enganado, os pecados ocultos, onde eu não sei, onde eu fui enganado, eu não sei. Uma das coisas que ajuda a proteger o ser humano é ele saber que ele é enganável, tá? Outra coisa é a ignorância do ser humano. E, como eu disse, haveria dezenas de textos, mas eu tinha que pegar um só. E hoje eu decidi pegar Judas, versículo 10, só porque ali fala uma coisa assim. Judas, versículo 10, diz assim, eles, porém, blasfemam de tudo que não entendem. Para começar, não entendem. Ignorância. Termina blasfemando. O que tem gente que fala do mundo espiritual, tanta besteira, só por causa da ignorância. Não entende. E aí, blasfemam do que não entendem. E naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo assim se corrompem. Ai, misericórdia, que situação terrível a do homem. A situação do homem é muito terrível. Sabe, uma das coisas que eu odeio é a ignorância. Eu não sei você, se você tem raiva da ignorância. Porque tem gente que não gosta, mas também não se preocupa muito. Sabe, quando o Espírito de Deus move em você, ele te dá aversão à ignorância. Ele não deixa você ficar satisfeito ou acomodado em não saber as coisas. O Espírito de Deus odeia a ignorância. O Espírito de Deus, ele veio para nos revelar a verdade, nos guiar a toda a verdade. O homem é mentiroso porque ele se acostuma, ele se acomoda na sua ignorância. Mas não é só isso, o homem também tem a cegueira. Todas essas condições do homem tornam o homem, qualificam o homem para ser mentiroso. A cegueira do homem, um exemplo dela está em Mateus 15, no verso 14, onde o Senhor Jesus falou essas palavras. Deixai-os, são guias cegos, presta atenção, deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Veja se é ou não é o que nós contemplamos na nossa sociedade todo dia. Veja se é ou não é o que nós contemplamos na mídia todo dia. Nos médicos, nos cientistas, nas guias cegos. O homem é mentiroso porque ele é cego. Ele não tem a iluminação. E aí ele termina guiando os outros na cegueira. Todas essas coisas qualificam o homem para ele ser mentiroso. Diga comigo, seja Deus verdadeiro. Todo homem é mentiroso. O homem mais santo que você conhece é mentiroso, no sentido que nós estamos pregando aqui. Nós não estamos xingando ninguém. Nós estamos apenas trazendo a natureza básica do ser humano. O crente que é humilde, ele sabe que ele tem a tendência a se enganar. Então ele fica na oração, fica misericórdia. Senhor, me ajuda, checa os meus paradigmas, checa os meus pensamentos, porque tu és verdadeiro, mas eu sou homem, o homem é mentiroso, então me ajuda, Senhor. Outra razão que qualifica o homem é o endurecimento. Marcos capítulo 6, o verso 52, Jesus, lidando com o endurecimento dos discípulos, diz assim, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eu já preguei algumas mensagens sobre revelação, depende do estado do coração. E o coração endurecido, a pessoa não vai entender a verdade. Ele vai viver numa mentira, ele vai viver num engano, apenas porque o coração está duro, ferido, magoado, entristecido, embrutecido. Toda pessoa debaixo de dor está debaixo da ignorância. Toda pessoa debaixo de sofrimento está debaixo
da cegueira, está debaixo da mentira, está debaixo da mentira, porque a ignorância é uma mentira. Então, tipo assim, você vai verificar que por causa dessas condições, por causa do engano, por causa da ignorância, da cegueira, do endurecimento, é muito mais provável que o homem vive mais debaixo da mentira do que debaixo da realidade da vida, debaixo da verdade da vida. Alguém tem que dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda a andar na verdade. Me ajuda a andar na verdade. Me ajuda a andar na verdade. Eu amo a verdade, eu desejo a verdade. Eu espero que você deseje a verdade também. Outra razão, porque o homem é mentiroso, é porque ele tem 2 pesos e 2 medidas. Na frente de um, ele age de um jeito. Na frente de outro, ele muda. Isso é, ele não tem uma medida só, ele tem 2 pesos e 2 medidas. E Deus vem falando desde o começo da Bíblia sobre essa coisa. Em Deuteronômio 25, no versículo 13, ele falou para os israelitas as seguintes palavras: não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. E não terás na tua casa 2 éfas, uma grande e uma pequena. Deuteronômio 25, verso 13. E o verso 15 diz: terás peso inteiro e justo, terás éfa inteira e justa, para que se prolongue os teus dias. O que Deus está dizendo? Para de medir as coisas com 2 medidas diferentes, 2 réguas diferentes, 2 trenas diferentes, 2 pesos diferentes, né? Numa situação você tem um paradigma, noutra situação você mudou, você não é verdadeiro, você não é exato, e é isso que Deus está... Irmãos, a gente sabe como isso se aplica aqui na vida do homem, como o homem realmente se adapta, ele faz essas coisas, ele não é exato. Deus sabe que o homem não é exato. Eu vou interromper o meu estudo para dar uma ideia sobre justiça. Alguém recita comigo, não precisa abrir a Bíblia, só recita comigo Mateus 6,33, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e... Você já pensou nessa coisa de buscar a justiça? Buscar a justiça? Sabe o que é buscar a justiça? É isso aqui, ó. Buscar uma vida exata. Exata. Sabe o que é exatidão? Os crentes precisam pensar no conceito de exatidão. Vou te falar o que é exatidão, um exemplo matemático. 2 mais 2 não é 3,99, não é 4,01. Matematicamente, a exatidão de 2 mais 2 é 4. Isso é exatidão. Justiça é exatidão. Deus é uma pessoa exata. Uma das coisas que me surpreendeu na América quando eu cheguei, porque o brasileiro ele não tem muita consciência de exatidão. Na nossa cultura, na nossa cabeça, as coisas são como é que é a palavra, Senhor? As coisas são variáveis, elas são variáveis. Então, por exemplo, a começar pelo nosso dinheiro, né? Se uma coisa ela é R$3,99, a gente dá R$4, e vamos falar de reais mesmo agora. A gente nem pensa num centavo, porque não vale para nós também, e também não vale para eles também. Então a gente, tipo assim, não faz questão de um centavo. E uma das coisas que mais me chocou na América, quando eu cheguei, foi, o negócio era R$3,99, a mulher me devolvia 1 centavo, e até hoje eles me devolvem 1 centavo quando termina a transação. Isso é exatidão. Sabe o que é exatidão? É a justiça aos olhos de Deus. Quando ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é porque ele sabe que na natureza do homem não existe exatidão. As coisas são proporcionais, são variáveis. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar por uma vida justa. Eu quero ser justo nas palavras. Eu quero ser justo nos sentimentos. Eu quero ser justo no meu dinheiro. Eu quero ser justo no que eu falei, no que eu prometi. Deus me dá justiça. Traz justiça quando eu dirigir no trânsito. Oh, agora pegou.
Traz justiça quando eu fizer compra, traz justiça quando eu falar isso, quando eu prometer aquilo, traz justiça na promessa de casamento que eu fiz, traz justiça na aliança que eu fiz com a igreja, traz justiça na minha vida, me ajuda a buscar o teu reino e a tua justiça, me ajuda a amar a justiça, eu clamo por uma unção de justiça na minha vida. Alguém fala para Deus, me dá exatidão, me dá justiça, eu não quero viver a mentira, eu quero viver a verdade, eu quero ser uma pessoa exata. Obrigado, Espírito de Deus, porque tu podes tornar os homens mentirosos como verdadeiros, tu podes fazer que a nossa natureza saia da mentira e possa caminhar na tua verdade. Provérbios 20, versículo 10 e o versículo 23. O peso fraudulento e a medida falsa são abominação ao Senhor, tanto uma coisa quanto a outra. Você sabe, o peso era porque a balança era igual tinha na feira do Brasil, a balança mesmo, que você botava as batatas aqui e o peso de 1 quilo aqui, ou 2 pesos, e aí tinha peso daquele que não era exato, estava escrito 1 quilo, mas era só 800 gramas, aquilo era uma forma de roubar, era isso que Deus estava dizendo. Porque era isso que o israelita fazia, ou que o povo da antiguidade fazia, e o brasileiro também. Está escrito 1 quilo lá, mas era 800 gramas só. Calibra o prato com mais peso para dar mais pounds, mas na verdade, quando for calibrar o prato, mais peso. Vai roubar em toda a comida que for pesada ali. Vamos parar para pensar nisso, porque é uma coisa séria isso aqui. Isso aqui realmente é uma coisa séria. Isso levou o nosso país a ter uma especialidade em corrupção, que é fazer um projeto, dizer que vai custar tanto, mas na verdade não custa aquilo e um monte daquele dinheiro vai para outro lugar. Então é a inexatidão. Deus odeia. Eu vou ler mais uma vez. Provérbios 20, o versículo 10. O peso fraudulento e a medida falsa são abominação ao Senhor, tanto uma coisa como a outra. Deus é justo. O Senhor é um Deus justo. Mas Ele quer justiça do seu povo. Ele quer exatidão. Diga comigo, justiça é exatidão. Se você não tinha esse conceito, quero que você guarde ele. Porque quando você pede uma vida justa, você está dizendo, eu quero uma vida de justiça. Tá? Eu não vou esperar você abrir Miqueias, porque é um livro um pouco difícil, mas eu já abri aqui. Miqueias capítulo 6, o verso 11, diz assim: justificarei eu ao que tem balanças falsas e uma bolsa de pesos fraudulentos? Na frente de uma pessoa ele diz uma coisa, na frente da outra ele diz outra. Por isso que Jesus disse, seja o seu sim, sim. Porque o sim de algumas pessoas não é sim. Explica isso para mim. Seja o seu não, não. Porque o não de algumas pessoas não é não. O homem é mentiroso. Disse não e era sim. Disse sim e era não. O homem é mentiroso. Você sabia que a consciência disso ajudaria a gente a ter melhores relacionamentos? Porque na cabeça da gente todo mundo é verdadeiro. Isso é ingenuidade. Isso é ingenuidade. Porque a pessoa mente às vezes, não porque ela quer, mas porque está na natureza. E porque ela é enganável. E porque ela não sabe das coisas. Então você não pode pegar cada palavra. Eu vejo as pessoas pegando palavra por palavra que o outro falou. Eu falei, você é muito infantil. Você é muito infantil de pegar palavra por palavra e fica repetindo. Mas ela falou isso como se ela fosse Deus. Se pegar, olha só o que eu vou falar agora. Se pegasse as palavras de Deus, como pega as palavras dos homens, estava bem na fita. Mas desconfia das palavras de Deus e crê nas palavras dos homens. Come on. Essa é uma receita para a tristeza e para a destruição. Outra razão porque o homem é mentiroso é porque o homem ama a mentira. Agora estragou. Agora eu deixei essa por último porque essa é a pior de todas. E o Salmo 4, o verso 2, ele diz assim:
Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui, meu amigo, já é amor mesmo. Aqui está falando da tendência do homem de realmente ir atrás da mentira. O homem gosta da mentira. Deus sabe que mentira para o homem não é acidente. Mentira para o homem é agenda. É agenda. Está na agenda do homem. O Salmo 40, o verso 4, diz assim: Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. A Bíblia não tem cerimônia de chamar os homens de mentirosos. Não tem. Ela os chama de mentirosos desde o começo até o fim. Ela chama Deus de verdadeiro e chama os homens de mentirosos. Tá? Um dos versículos mais fortes para mim é Romanos 3:4. Eu não sei se eu li, não li esse, né? Escapou esse versículo. É um dos mais fortes. Porque está na Bíblia, quando o Espírito Santo fala assim, através do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 3, verso 4. Por quê? Verso 4. De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quem está falando isso é a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você não deve ficar com raiva de uma pessoa porque ela está mentindo. Você não deve se ofender com uma pessoa porque ela está mentindo. Você não deve evitar uma pessoa porque ela está mentindo. Você não deve ignorar uma pessoa, não amar uma pessoa porque ela está mentindo. Ela é farinha do mesmo saco que você é. Nós somos todos iguais. Você deve ter discernimento para discernir a mentira que vem nela, lidar com a mentira e amar a pessoa. E se você puder, reconduzir ela à verdade. É isso que acontece no gabinete pastoral. É isso que tem que acontecer no gabinete pastoral. O que acontece no gabinete pastoral é uma guerra da verdade com a mentira. O que chega lá é a mentira. Ela vem wrapped, ela vem embrulhada em sofrimento, ela vem embrulhada em dor, ela vem embrulhada em um monte de coisa. Mas enquanto a pessoa está falando, o Espírito Santo está falando comigo. Cadê a verdade? Cadê a verdade? Porque é o Espírito de Deus no gabinete que ele vai descobrir onde está isso aqui. Porque quem está ali é esse aqui, ó. É esse aqui. Por isso que eu não tomo os momentos de aconselhamento para mim. Eu não conseguiria resolver. Eu não conseguiria resolver nenhum. Eu não tenho a sonda. Eu não tenho a sonda. Enganar pastor é a coisa mais fácil que existe no mundo. Porque pastor tem um coração de amor, de paciência, de misericórdia. A gente está ali para comprar qualquer coisa. E o Espírito Santo, quantas vezes ele me repreende? Quantas vezes ele fala comigo? Quantas vezes ele fala comigo? E aí está a vantagem de você ter um ouvido para ouvir o Espírito Santo. Porque se você não tem, os homens te compram lá da porta. Só de vir já está te comprando. Só de você olhar para ele, você já vendeu para ele. Ele já te comprou. Só da aparência. O homem compra aparência. Gostei daquele irmão. Really? Você não sabe o que tem ali. Você não sabe o que tem ali. Você já gostou. Já está no caminho da decepção, de ser enganado. Entendeu? Eu gosto de todo mundo. E não gosto de ninguém. Porque o coração só Deus vai revelar. Igual a irmã, né? A nossa igreja é uma igreja de casamentos. E eu proclamei, o Espírito de Deus, eu não posso fazer essa proclamação. O Espírito de Deus proclamou no começo desse ano que ele vai fazer vários casamentos na igreja e vários casamentos vão acontecer esse ano. E eu estou vendo Deus trazer pessoas e já tem 3 ou 4 pessoas na igreja namorando. Eu fiquei super feliz. Já está em março e já tem algumas pessoas namorando, pessoas adultas que eu estou falando. E aí, né? Uma irmã chegou para mim, né? E falou: pastor, o senhor gostou dele? Eu falei: por enquanto. Achei ele maravilhoso. Por enquanto eu gostei dele. Mas eu não sei ainda o que vai vir. Então, tipo assim, eu gostei dele por enquanto.
O homem ama a mentira, no Salmo 58, no versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre. Presta atenção. Desde o ventre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Salmo 58, versículo 3. Tá? Salmo 62, o verso 4. Eles consultam como derrubá-lo da sua alta posição. Deleitam-se em mentiras. Presta atenção o que a Bíblia diz. O homem tem prazer em mentir. É mesmo que comer sorvete de chocolate. É uma delícia mentir. O homem é mentiroso. Deleitam-se em mentira. Com a boca bendizem, mas no fundo maldizem. Esse é o ser humano. Quem quer conhecer o ser humano? Vocês não querem, não? Vocês têm que conhecer para poder lidar com ele. Ele precisa ser lidado. Alguém tem que lidar com o ser humano. Você tem que casar com ele, você tem que ter filho, você tem que comprar dele, você tem que vender para ele. Você tem que lidar com o ser humano. E esse é o ser humano. Eu digo para você, um dos maiores desafios que Deus nos deu foi lidar uns com os outros. Um dos maiores desafios que Deus nos deu. Só a pessoa que anda pelo Espírito de Deus poderá caminhar melhor esse caminho, poderá navegar melhor essas águas. Senão ele vai pré-julgar as pessoas, ele vai ter preconceito, ele vai julgar errado as pessoas, ele vai ser enganado, vai enganar. Eu não quero essa lista. Eu não quero caminhar esse caminho. Em João 3,19, é um dos textos assim que não está falando especificamente da mentira, mas veja como se aplica. João 3,19, o Evangelho, diz assim: o julgamento é este: a luz veio ao mundo. Exatamente. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora, a luz veio ao mundo. O que é a luz? A verdade, a revelação, a realidade do Deus verdadeiro. A luz veio ao mundo, a verdade, a revelação. Jesus é o caminho, a verdade, a revelação do Deus verdadeiro. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Isso é a mentira, o engano. Os homens amam a mentira. Eles amam. Aqui está uma razão para a gente ir para casa hoje e se arrepender, tá? Porque os homens que estão aqui hoje são todos salvos. Homens e mulheres que estão aqui. É esses que têm que ir para casa se arrepender. Porque os lá de fora nem ouviram essa mensagem. A mensagem está sendo para nós hoje à noite. Para você chegar em casa e falar: Senhor, tira tudo que é mentira da minha vida. Senhor, tira tudo que é engano da minha vida. Senhor, eu renuncio à minha natureza mentirosa. Eu renuncio. Eu falo isso com o Senhor sempre. E aí, Apocalipse 22, verso 15. A última página, as últimas palavras da Bíblia são essas: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e não podia faltar aqueles que amam e praticam a mentira. O Deus verdadeiro não vai introduzir mentirosos no céu. O Deus verdadeiro não vai permitir que pessoas inexatas, que pessoas mentirosas, de natureza mentirosa, vivam na sua casa no céu. Porque Ele é um Deus justo. Passando para a próxima parte, onde que eu queria falar sobre vários tipos de mentirosos. Vários tipos de mentirosos. Primeiro, os que mentem por medo. Eles têm medo diante de alguma ameaça, eles se protegem de trás de uma mentira, eles encontram na mentira um refúgio. Fala para mim se as pessoas não se protegem atrás de uma mentira. Ao invés de se proteger em Deus, e eu agora não estou falando de não crentes, eu estou falando de crentes. Uma coisa que me assusta é essa capacidade do homem de acreditar tanto na mentira, ao ponto de que ele crê que a mentira o protege. O homem acredita que a mentira o protege. Ele se esconde numa mentira, porque ele está com medo. Há uma ameaça.
tá? Há uma ameaça. Então, ele está ali, protegido. Quando alguém diz comigo, por favor, meu refúgio é o Senhor. Então, você não pode mentir nunca. Porque você não pode ter medo. Você tem que se refugiar no Senhor, dizer a verdade e deixar o que quer que aconteça. Não é fácil eu ter que dar esse conselho muitas vezes para muita gente. Eu tenho que dar esse conselho tantas vezes para as pessoas. Situações difíceis, complicadas, que os irmãos se encontram. E eu falo, olha, o conselho é, fala a verdade e confia no Senhor. Ele é o teu refúgio. Não se esconda atrás de uma mentira. Então, existem aqueles que, não é, mentem por medo. Eu queria dizer isso aqui: o demônio que pavimenta o caminho da mentira é o medo. O demônio que vai na frente para você mentir é o medo. O medo abre a porta e pavimenta o caminho para que você não tenha coragem de dizer a verdade. Gente, por favor, olhe comigo e se arrependa comigo hoje, por quantas vezes o ser humano prefere mentir. Quantas vezes o ser humano prefere não dizer a verdade, porque não crê na verdade, tem medo da verdade. Como é que o Deus verdadeiro pode nos abençoar quando nós temos medo da verdade e nós nos refugiamos na mentira? Como o Deus verdadeiro pode nos abençoar? Eu vou falar uma coisa. Cada temperamento, né, os 4 temperamentos, os 5 temperamentos, eles têm uma palavra-chave. Eu sou melancólico. A palavra-chave do melancólico é verdade. A palavra-chave do melancólico, você não mente para o melancólico. Ele não vai mais confiar em você. É para todo mundo, lógico. Mas, tipo assim, o melancólico, então, ele precisa que você seja verdadeiro com ele. Entendeu? E o melancólico, ele não consegue mentir. Se ele está com raiva, você vê na cara dele. Se ele está triste, você vê na cara. E aí ele sofre, porque ele quer esconder as emoções e não consegue. O que o torna verdadeiro. O que o torna verdadeiro. O obriga a ser verdadeiro. Mas tem outros temperamentos que sabe. Não vou falar dos outros, não. O colérico, eu penso que uma pessoa muito fácil de esconder as coisas é o fleumático. Fleumático mesmo. Você não sabe o que ele está sentindo? Você nunca vai saber. Entendeu? Se ele não quiser falar para você, ele não vai falar nunca. Então você pode perceber que até nos temperamentos nós temos a tendência de manipular, de esconder. Porque se você tem essa característica de esconder o que sente, fala para mim se você não vai se proteger atrás disso, se você não vai explorar isso, se você não vai usar isso para sua própria defesa. Lógico que vai. O coitado melancólico não tem como se defender, porque não tem como esconder. Não tem como, entendeu? Mas o sanguíneo é verdadeiro, ele fala as coisas. Eu penso que o sanguíneo não é muito verdadeiro, porque o sanguíneo, porque ele quer agradar a todo mundo, ele diz sim para todo mundo e ele termina misturando, porque ele não consegue cumprir o que ele fala. Entendeu? O sanguíneo não tem coragem de falar não, então ele fala sim. É dizer não. Então tem que aprender a falar não. Essa é uma lição que eu penso que a maioria da população tem que aprender, porque muita gente é boa de coração e não consegue dizer não. O pecado que antecede o pecado da mentira é o pecado do medo. Alguém diz comigo assim: toda vez que eu tenho medo, eu estou em pecado. É incrível como eu estou aconselhando uma pessoa, eu estou conversando e a gente está ali, né, conversando de problemas, situações, né? E aí a pessoa termina chegando naquele ponto onde ela fala: eu sempre tive medo. Aí eu paro ela. Você sempre teve o quê? Porque ela não percebe. É incrível como nós falamos dos nossos medos sem perceber que a gente vive no medo e não percebe. O maior medo da minha vida. Eu falei: o que você falou? Ela não ouviu o que ela falou. O maior medo da minha vida, o maior medo que eu tenho, eu paro a pessoa para ela pegar aquilo, para ela cair a ficha, que ela tem ali uma porta onde vai entrar mentira, vai entrar um monte de outras coisas, porque o medo... Vocês sabem da libertação, que a pastora Gel, eu gosto de falar esse tema, porque ela estava ministrando e já tinha expulsado vários demônios, e a questão era enfermidade. A avó dessa irmã tinha morrido de medo de doença.
Medo de doença. A avó tinha morrido de medo, tá? E nós estávamos orando na neta, ok? E aí os demônios saíram. E a pastora, eu vou checar de novo, você sabe, né? Quando ela foi checar, tinha mais um espírito lá. Ela perguntou, quem é você? Ela falou, sou o medo. Eu falei, mas eu já te mandei embora? Ela falou, já. Mas por que você está aí? Porque eu não posso ir embora. Ela falou, como assim não pode ir embora? Ele falou, porque se eu for embora, a enfermidade não pode voltar. Porque o acordo do medo com a enfermidade é, eu coloco nela o medo da doença e você entra. Eu coloco nela o medo da doença e você entra. Uma pessoa que tem medo de doença, ela está aberta para o espírito de enfermidade. Ela abriu com o medo. Você tem medo de quê? De dirigir. Então vai entrar, espírito de acidente, vai entrar porque você tem o medo. Você tem medo de quê? De nada. Eu estou livre. Eu não quero que demônio nenhum entre na minha vida. Eu não quero ter medo de nada. Porque o medo abre a porta. Cheque os seus medos. Especialmente quando você diz, eu tenho medo. Ah, você tem? Então para e medita. Outros mentem por estarem enganados. Deixa eu falar isso aqui. Outros mentem, outro tipo de mentiroso é... Por que a pessoa mente? Ela mente sem intenção. Ela mente a partir do seu próprio engano, da sua própria ignorância, da sua própria cegueira e da sua própria dureza. Você está entendendo? Ela não quer mentir para você, mas toda a informação que ela te passa é uma mentira, porque ela mesma já está enganada nela. Você vai ter que discernir. Você tem que discernir. A pessoa que está enganada não tem obrigação de discernir que ela está enganada. Você que está ouvindo que tem. Quando as pessoas chegam no meu gabinete para conversar comigo, Deus não cobra de mim que elas sejam obrigadas a me dizer a verdade. Deus cobra de mim que eu tenho discernimento para saber se o que eu estou ouvindo é a verdade ou é o engano dela. Então existem os que mentem por estar enganados. Agora, existem os que mentem por causa dos outros, para não ser diferente de todos os mentirosos que estão ao seu redor, para ser aceito pelos outros mentirosos. Por que uma pessoa que vive num ambiente de mentira vai falar a verdade se todo mundo mente? Tá? Esse é o mentiroso covarde que cede à pressão do grupo social. É mais apenas uma forma de mentir. Agora, existem aqueles que mentem a propósito, porque planejaram mentir, enganar, ocultar e falsificar a verdade. Mentem porque amam a mentira. Deixa eu sair daqui, eu só estava falando sobre um pouquinho da natureza do homem, né? Agora, vamos terminar essa aula fazendo a seguinte pergunta: como que homens mentirosos podem adorar um Deus verdadeiro? Fala para mim. Como que homens mentirosos podem adorar ao Deus verdadeiro? Porque o homem natural, no seu estado natural, que é o estado de engano, de mentira, o estado de cegueira, de ignorância, de endurecimento, como ele pode adorar o Deus verdadeiro? Ele não está pronto para adorar, porque ele não está pronto para ser verdadeiro. Para sobre isso e pensa aí, na dificuldade que está diante de nós. Porque agora eu quero levar você e ficar aqui. Eu quero ficar com você aqui, em João 4, 23. Em João 4, 23. Porque Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Pode falar, querida. Fala no microfone, não vai sair na gravação. Não, a minha pergunta é, porque você falou assim, como é que um homem que é mentiroso pode adorar um Deus verdadeiro? Aí minha pergunta na sequência, tem como o homem se enganar que está adorando a Deus? Yes, a resposta infelizmente é yes. Muitas pessoas que pensam que estão adorando a Deus, não o estão adorando. Não é só adorar, servindo, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Há 3 ou 4 domingos atrás, eu preguei uma mensagem muito triste, chamada Sinceramente Enganados. É pessoas que estão sinceramente servindo a Deus, mas elas estão enganadas. Como o pastor, qual é o nome? Pittman. Howard Pittman. O americano que chegou no céu e ele tinha criado 35 órfãos. Imagina o orgulho desse homem, né? Criou 35 órfãos e fez uma obra a vida inteira na igreja, pastoreou a igreja, e Deus falou para ele assim: você não fez nada daquilo para mim. Eu não recebi nada daquilo. Aquilo foi uma abominação para mim.
E ele ficou estupefato, porque ele achava que Deus tinha recebido. Sinceramente enganado. Então tem muita gente não só adorando, mas servindo também enganado. O Espírito Santo vai falar conosco aqui agora sobre como tornar um mentiroso num verdadeiro adorador. Quem quer saber? Primeiro, aquele que é dado aos meios duvidosos e fraudulentos, que ignora o próprio coração. Sabe onde começa a mentira em nós? Nós ignoramos o próprio coração. Porque a palavra de Deus diz em 1 João, se o coração nos condena, maior é Deus. Em outras palavras, se a consciência te acusar, para, irmão, pelo amor de Deus, para de fugir de você mesmo. Mas nós aprendemos a passar por cima do nosso próprio coração. É como eu falo, no jogo de futebol, quando o juiz apita que não está valendo mais, o cara não quer nem saber. Apitou, mas eu não quero nem saber, eu vou fazer o gol. E vou continuar jogando. E o jogo não vale mais, mas ele não quer nem saber também. Ele quer saber que está jogando. Quantas vezes o Espírito Santo já apitou o apito, mas não ouve mais. Mas, vamos lá. O homem tem que estar pronto para ser verdadeiro. Então, Efésios 4, verso 25, diz assim, portanto, e quando ele fala portanto, é que ele vem de um raciocínio onde você deve deixar o velho homem, onde agora vocês são criaturas novas de Deus, onde agora vocês devem se despir do velho homem, se revestir de novo. Aí ele chega nesse verso, em Efésios 4, 25, e diz, portanto, por causa disso, deixai a mentira e falar a verdade, porque somos membros uns dos outros. Deixar a mentira é o primeiro requerimento para que um mentiroso possa adorar o Deus verdadeiro e adorar em espírito e em verdade. Então, it's okay, it's fine. Reconhecer que a nossa natureza mentirosa natural, que tem medo da verdade, precisa passar a amar a verdade, a ponto de se revestir da verdade com o cinto, de se amarrar com o cinto da verdade, para que possa adorar o Deus verdadeiro. Só a primeira atitude do homem, antes de adorar, é se tornar verdadeiro. Como que o mentiroso vai adorar o Deus verdadeiro? Ele tem que deixar a mentira. Ele tem que renunciar essa natureza duvidosa, ele tem que renunciar essa natureza tendente ao engano. Ele tem que reconhecer, ele tem que ir diante de Deus e rasgar o cinto. Aqui está, meus irmãos, a razão da oração do Mi. Eu vim trazer o Mi. Qual Mi? O mentiroso. O enganável. O que se sente tão satisfeito porque leu a Bíblia semana passada e está tão orgulhoso, já está enganado de novo. A gente se engana lendo a Bíblia. A gente se engana orando. Eu orei, eu dei o dízimo, só para me enganar. Misericórdia. Como nós estamos perdidos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que o Espírito Santo, ele fala muito comigo assim, para você apreciar a sua grande salvação. O que Hebreus diz? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande? Alguém diz comigo, grande salvação. Você acredita que sua salvação é grande? Deixa eu te falar por que a gente não acredita tanto, porque a nossa salvação é tão grande assim. Porque a gente não descobriu a nossa grande perdição. Tá? Quanto mais perdido o homem se encontrar, mais ele vai valorizar a sua salvação. A razão por que os crentes não valorizam a sua salvação é porque eles não sabem quão perdidos eles estavam. E ainda estamos. Nós estamos sendo salvos. Nós ainda estamos nos livrando da mentira. Nós ainda estamos nos livrando dessas coisas que não são da natureza de Deus. Se alguém falar para mim aqui, eu sou completamente, o tempo todo, 100%, 101% verdadeiro, já mentiu. Porque 1 João 1,8 diz, se dissermos que não temos pecado, nós o fazemos mentiroso. Porque nós ainda estamos sendo salvos. Uma das coisas que o Espírito Santo não tem problema é de nos mostrar o quanto nós somos perdidos.
Quando Ele realmente fala conosco, Ele destrói o nosso ego, Ele destrói o nosso achismo, Ele destrói essa imagem que a gente tem da gente mesmo. Ele quebra o nosso orgulho, Ele nos mostra quão perdidos nós estamos. Aí você passa, o pecador verdadeiramente arrependido, ele passa a apreciar essa grande salvação, porque ele realmente estava grandemente perdido. Por isso que a pregação que se preza, primeiro ela vai destruir você, ela vai mostrar o quanto você está perdido, para depois poder te salvar. Se você chegar no médico, se sentindo bem, sem dor nenhuma, para uma consulta de check-up, alguém vai preocupado com uma consulta de check-up? Aí você chega lá, o médico faz um MRI, faz uma coisa e descobre que você tem 2 semanas de vida. Aí ele fala para você, você tem 2 semanas só de vida. Fica mesmo, você está doido? Eu não sinto nada. Mas eu estou te falando, você tem 2 semanas de vida. Você está doido, doutor, você está maluco. Eu não tenho 2 semanas de vida. Olha, eu estou te falando que você tem 2 semanas de vida e você tem que fazer isso, isso, e cirurgia, e fazer isso, fazer aquilo. Só, eu não vou fazer porque eu não. Desculpa, mas eu não estou tão mal assim como você está dizendo que eu estou. Entendeu? Estou correndo 10 km por dia, eu não sinto nada, eu estou saudável. Qualquer remédio que esse médico oferecer para essa pessoa, ele não vai querer. Mas se ele chegar no médico com um monte de dor, tá? Que ele passou a semana de cama semana passada, e que ele não está aguentando mais andar, e que ele está com a fraqueza, que ele está com dor nisso, e dor naquilo, e o médico chegar a explicar, gastar 1 hora só para explicar aquela doença, qualquer remédio que o médico oferecer, ele vai querer. Antes de nós sermos convencidos que nós estamos perdidos, nós não vamos receber a grande salvação de Deus para nós. Tem muito crente na igreja que não se perdeu completamente ainda, para poder receber a salvação completa. Para o pecador mentiroso deixar a mentira, ele tem que sair da alma. Eu vou usar essa expressão para terminar o estudo dessa noite, porque o texto de João 4:23 diz o quê? Deus é Espírito e é necessário que o adorem em Espírito. Então, fala comigo assim, se é em Espírito, não é na alma. Então, a primeira coisa é que o pecador tem que sair da alma. Sair da alma para poder ter uma adoração verdadeira. Porque a adoração na alma é uma adoração mentirosa. Quantas pessoas adoram a Deus na alma? E agora nós estamos entrando num ponto que é muito difícil de discernir na igreja, porque a própria igreja, principalmente a igreja pentecostal, ela enfatiza demais as emoções das pessoas, ela enfatiza demais a atmosfera do culto, ela enfatiza demais as lágrimas, ela enfatiza demais, etc. Então, as pessoas, elas discerniram a relação com Deus baseado em suas emoções. É uma experiência mais emocional do que espiritual. É muito fácil as pessoas estarem adorando a Deus nos enganos da sua alma, do que em espírito. Se não é em espírito, não pode ser em verdade. Porque não há verdade na alma do homem. Não vou dizer que não há verdade nenhuma. Há alguma verdade na alma do homem, mas a maioria não é verdadeira. Nossas emoções mentem para nós, nossas percepções mentem para nós, nosso discernimento mente para nós, nosso auto-engano, nossa autoavaliação é completamente falha, como Laodiceia se avaliava rica, poderosa e era cega, pobre, nu. Então, a adoração na alma é uma adoração mentirosa, não é uma adoração verdadeira. Em primeiro lugar, você tem que sair da alma, porque só é em verdade... adoração só é em verdade quando vem do Espírito. Esse Espírito aqui, eu vou colocar, quando vem do Espírito, com E maiúsculo, você sabe que Espírito é esse, tá? No Espírito do homem. O Espírito de Deus, revelando no Espírito do homem a santidade de Deus, é uma revelação. Essa adoração passa a ser verdadeira.
Essa é a adoração verdadeira. É de espírito para espírito, não tem alma envolvida nessa. Quer dizer, a alma, ela passa a se envolver. E aqui a ordem, a sequência certa deve ser essa. Porque geralmente as pessoas começam aqui, elas começam na alma, nas emoções, para uma satisfação pessoal, para tentar chegar aqui, não consegue, não tem como, nada que parte da alma. É incrível como Deus não recebe nada que parte da alma. Ele só recebe o que vem dele. A verdadeira adoração que Deus recebe veio dele. O que tem que acontecer é que nós temos que tirar a alma da jogada. E é aqui onde eu vou terminar a classe essa noite, falando alguma coisa simples, que daria uma outra pregação que a gente faz outro dia. Como o verdadeiro adorador pode sair da sua alma? Primeiro, ele tem que ter esse objetivo, eu tenho que sair da alma. Era o meu começo na América, sei lá que ano era aquele, 98, se eu não estou enganado. Uns 4 anos que eu estava aqui, eu fui levar um pregador africano, eu fui levar no meu carro, eu era solteiro na época, para ele pregar lá em Cape Cod. Eu fui levar ele para pregar numa igreja batista, e eu fui traduzir ele no culto, e fui fazer o louvor. Um pregador africano que eu não conhecia. Na volta no carro, eu fiz o louvor, toquei no teclado, e na volta no carro, quase 2 horas de viagem, ele conversando comigo, né? Uma das coisas que ele falou para mim que eu nunca vou esquecer, ele falou assim: quando você ministrar o louvor, não ministra na alma do povo, ministra no espírito. Você acha que eu entendi a revelação naquela época? Eu não entendi o que ele estava falando. Eu não sabia do que ele estava falando. Mas ele estava falando disso. Não ministre na alma. O que acontece na igreja, de nós ensinarmos a igreja a adorar na alma, é que os próprios ministrantes, no púlpito, eles ministram da alma. Tá? Eles estão ali na alma, para satisfazer sua alma, nos interesses da alma, nas agendas da alma. Eles não mataram a alma, porque essa coisa de crucificar a alma, de crucificar a carne, de tirar a carne do centro para o espírito poder adorar, são raríssimas pessoas que fazem, são poucas pessoas que fazem. Porque o espírito não flui através da alma humana, o espírito flui no espírito humano, a alma tem que sair. As pessoas precisam aprender a tirar a alma. E ele falou para mim: não ministre na alma, ministre no espírito. A alma tem interesses próprios, ela tem pena, ela quer reconhecimento, ela tem orgulho, ela quer aprovação, a alma se empolga. Uma das coisas que eu mais vejo a alma na igreja é a empolgação. A alma se empolga com o sobrenatural. O sobrenatural é a coisa mais fascinante que existe. É extremamente difícil um ser humano não se empolgar no altar de uma igreja. Primeira coisa, o ser humano nunca teve outra oportunidade de estar em plataforma nenhuma na sua vida. A única chance que vai ter é na frente de uma igreja. Então a carne está esperando esse momento desde o dia que nasceu. Eu quero ser alguém, eu quero pegar no microfone, eu quero me apresentar, eu quero fazer. Eu digo para você, um pastor que tem discernimento, ele precisa saber a quem ele dá oportunidade. Porque tem os que pedem, e tem os pastores sem discernimento, que eles mesmos buscam, eles mesmos vão atrás das pessoas, entendeu? Então, você tem que ter o discernimento para saber que pessoa você coloca ali, que agenda tem essa pessoa, o que está no espírito dela, entende? Geralmente eu espero o Espírito Santo falar comigo, ele fala comigo, chama alguém, e põe essa pessoa lá. Ele que fala, eu tenho que ouvir o Espírito Santo, entendeu? É porque eu gostei daquela pessoa, eu gosto da voz, não tem alma, tira a sua alma. Isso aqui não é lugar da expressão da alma humana. Mas as pessoas tomaram esse lugar para si, para se expressarem. Ainda bem que hoje tem YouTube e Instagram, porque os que não tinham púlpito agora tem YouTube e Instagram. Eles fazem tudo lá. Eles põem as vinganças, eles põem tudo lá. Isso é fantástico, porque já liberou um pouco do púlpito da igreja, porque só tinha isso. Todo mundo queria se apresentar ali, queria falar ali, entendeu? Então, por ter ministrantes que ministram na alma, como que a igreja aprendeu a adorar? Levanta a mão, irmão. Dá uma rodadinha. Faz assim. Alma, carne ajudando carne. Primeiro que a carne está pronta para adorar, entendeu? Pronta para dançar. Às vezes eu tive em lugares onde a igreja está dançando, o povo está dançando, eu falo, o que é isso? Eu não vejo o Espírito de Deus aqui. E é incrível, né, que aquelas pessoas que dançavam no mundo, aí
solta ali naquela hora e a carne vem. E eu falo, misericórdia. Se você abrir uma oportunidade para a carne na igreja, você vai ver a carne se manifestar. Você vai ver, ela está lá, ela está esperando uma oportunidade. Entende? Nós estamos lidando aqui, ó. Então, às vezes eu posso parecer um pastor um pouco rígido e posso parecer uma pessoa que, etc. I don't know. Mas eu procuro ouvir o Espírito de Deus. Porque esse lugar não é meu, eu não faço o que eu quero desse lugar. Esse é um lugar de Deus, é um lugar de verdadeiros adoradores. E para você ser verdadeiro aqui, sua alma não pode estar aqui. Quer ministrar? Mata a sua alma. Tira ela de campo. Aprenda a tirar a sua alma da situação. Diga comigo, empolgação. Qualquer pessoa se empolga, mas o brasileiro então ele tem uma capacidade de se empolgar incrível. Eu já vi tanta gente matar o Espírito Santo ali na frente. Eu já vi tanta gente cortar o Espírito Santo ali na frente. O Espírito Santo começa a mover e você está sentindo aquela coisa linda, verdadeira, maravilhosa. E você está indo, aí chega alguém na carne e acaba com tudo. É a coisa mais incrível que acontece. Verdadeiros adoradores precisam desfazer os interesses da alma. Ela está pronta. Olha, para a alma alcançar seus interesses, ela está pronta para fazer qualquer negócio. Ela engana, ela mente, ela disfarça, ela trapaceia, ela falsifica, ela manipula. A alma fará tudo para alcançar os seus objetivos. Como sair da alma? Começa por parar de depender das suas emoções e começar a depender da palavra de Deus. Se vocês prestarem atenção nas mensagens que eu prego, elas têm esse objetivo, de ajudar a igreja a sair da alma. Uma das mensagens que eu preguei no estudo bíblico, foi uma pregação que eu fiz no domingo, o título era... eu não lembro o título direito, mas era assim, você não está aqui para sentir, você está aqui para crer. Alguém lembra disso? É para crer, não é para sentir. Eu até usei Hebreus 11:6, que Deus diz assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus, right? E na pregação eu falei assim, não está escrito assim, porque sem sentimento é impossível agradar a Deus. Deus não está pedindo sentimento, Deus está pedindo uma fé, a fé é na sua palavra, não depende da minha alma sentir. Eu tenho que sair da alma e aprender a ministrar no Espírito. Parar de ser tão emocionalista e discernir a presença de Deus pelas minhas emoções. Se o crente chorar no culto, pode ser até de raiva, mas para ele sentiu. Para ele... É porque tem gente que está chorando, ele nem sabe os motivos. A alma tem motivos mais impuros que você possa imaginar. Irmãos, a alma é a coisa mais enganadora que existe. Como ela nos engana. Uma das coisas que me fascina na psicologia é os tal dos mecanismos de defesa. O que é aquilo? Senão uma mentirada que a alma arruma para se safar. Entendeu? Então, o que é o mecanismo de defesa? A projeção, ela projeta no outro aquilo que ela está sentindo. Ela fala que é o outro, quando é ela. E aí por aí vai. São dezenas de mecanismos de defesa que você vai ver o que é a alma. Por isso que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito. Como que nós vamos viver uma vida no Espírito? A vida de oração do Mi é para crucificar a alma. A vida da oração do Mi não é para você ficar Mi. O que é o Mi? Não, o Mi é mentiroso. O Mi tem que morrer, o Mi tem que sair. Então, quando você for levar o Mi para Deus, você fala para o Senhor, qual é o engano que está no Mi hoje? Qual é a mentira que está na cabeça do Mi? O que o Mi tem que abrir mão? Senhor, é o Mi aqui de novo. Eu falo para Deus, eu denuncio esse aqui, eu denuncio ele para Deus todo dia. Eu falo para vocês, quando eu chego para orar, eu falo, Senhor, quem chegou aqui foi o Daniel. É só o Daniel, só ele. Em outras palavras, não é ninguém importante não, é só o Daniel. Mas o Senhor já sabe lidar com ele. Então vem cá, Senhor, confronta isso aqui. Traz a sua santidade e confronta isso aqui. Nosso problema é que a gente se compara com quem está do lado. E quem está do lado está pior, então a gente fica bem. Eu tive um aconselhamento em Chelsea, que foi bem chocante. Porque eu estava aconselhando um casal e já há alguns anos, o problema é sempre o marido. E ele realmente, assim, muito mal.
E nem eu estava acreditando nele, honestamente, digo para vocês, porque tanto problema. E a irmã ali na igreja, firme, né? Firme. Então, tipo assim, quem está bem na fita? Ela, right? Tá. O Espírito Santo começou a falar comigo. Você está enganado. Você não sabe o que tem aqui. Aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso. Entendeu? Aí quando eu falei para a irmã, ela falou, não acredito, não pode ser. Porque o olhar dela é que só ele estava ruim, só ele estava ruim. E quando tem alguém muito ruim do seu lado, você esquece de você. Você acha que você, entendeu? E ela falou para mim que ela levou 3 dias para poder digerir o áudio que eu tinha falado para ela. E ela levou um tempo, ela ficou com raiva de mim na hora. O marido dela falou para mim, pastor, não foi fácil para ela não. Porque quebrou o orgulho. Quebrou aquela coisa que estava lá. Só ele que é ruim, só ele que é ruim, só ele que é ruim. E aí quando quebrou aquilo, ela caiu a ficha e falou, pastor, tudo aquilo era verdade. Tudo aquilo era verdade. Em outras palavras, a oração do Mi é para você pedir para o Senhor. Eu queria colocar em vermelho para você saber, esse é um moto. O moto é o lema, né? Que eu tenho no ministério. Que eu já fiz uma ministração para os obreiros só com isso aqui. Morrer enquanto ministra. Se você não aprende isso aqui, você não será usado pelo Espírito de Deus. Você precisa aprender a morrer enquanto ministra. Porque a gente vai subir aqui, a gente não está totalmente morto, mas enquanto a gente está subindo, a gente tem que aprender a ir morrendo, enquanto está ministrando. Tá? É o meu caso. Eu continuo morrendo enquanto ministro, continuo pedindo ao Senhor, não deixe o Daniel tomar conta desse momento. Alguém diz comigo assim, pregar é uma oportunidade. Cantar é uma oportunidade. Tocar o piano é uma oportunidade. Dirigir o culto é uma oportunidade. Você pega para você ou você entrega para Deus completamente? É fácil pegar. Que prazer eu tenho de botar o meu melhor terno. Hoje eu vou ter uma oportunidade. Really? Você vai ter a oportunidade? Acabou. Se você vai ter a oportunidade, o Espírito Santo não vai ter. Porque você vai ter a oportunidade. A minha oração quando eu ajoelho é rápida. Eu não oro muito tempo quando eu chego na igreja. Mas eu falo uma coisa para ele, me tira da frente, não deixa eu tomar a sua frente. Eu estou aqui de novo, esse lugar perigoso. Ele não é meu, não é minha oportunidade. Pelo menos essas palavras eu consigo falar em 30 segundos. Não deixa eu tomar essa oportunidade para mim. Esse lugar é seu, a oportunidade é sua. Toda vez que eu entro no gabinete com alguém, eu falo para Deus, esse momento não é meu e não é da pessoa que chegou aqui. Toma esse momento para o Senhor. Toma essa oportunidade. Por favor, ore comigo nesse momento. Eu queria que você orasse entregando a Deus as oportunidades da sua vida. Quais são as oportunidades? Levantar de manhã, fazer um café, cuidar da sua família, ir trabalhar, dirigir seu carro, vir na igreja, adorar, fazer isso, fazer aquilo. Entregue ao Senhor as oportunidades. Diga para Ele, Senhor, não deixa a minha alma tomar as oportunidades. Não quero nada para mim. Nada é meu. Por isso eu te devolvo todas as oportunidades da minha vida. Eu não quero que a minha alma tome as oportunidades para ela. Eu não quero que ela se satisfaça, que ela se realize. Eu não estou aqui para realizar a minha alma. Eu estou aqui para realizar a tua vontade. Então a minha não vai ser feita. A minha não deve ser feita, mas a sua vontade. Mas isso exige um morrer. Isso exige o morrer da minha alma. Especialmente, Senhor, quando eu ministrar na tua casa, isso não tem a ver comigo, não pode ter a ver comigo. Tem que ter a ver com o Senhor e com o Senhor somente. Pode continuar orando um minutinho mais aí, falando com o Senhor, pedindo para Ele, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor, a viver só para Ti, só para Ti. Só para Ti, só para Ti. E se você acha para mim aquele versículo? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer. João alguma coisa.
Aleluia. Louvado seja. Deixa eu levar vocês agora para o versículo do grão de trigo. Estou pedindo ali para o presbítero Douglas tentar achar ele. Quando Jesus falou, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, João 8, 12, 24. João 12, 24. É o grão de trigo. O grão de trigo. Alguém diz comigo, tem uma vida dentro do grão de trigo. Só para você saber, o grão de trigo sou eu e você. A vida de Deus está dentro de cada um de nós. Porém, essa vida está dentro de um grão. Ei, e o grão tem uma casca. Deus quer liberar a vida que está dentro do grão. Mas a vida que está dentro do grão só vai liberar quando quebrar a casca. O morrer do grão é quebrar a casca. A casca é a alma, a casca é o eu, a casca é a minha personalidade, a casca é o meu ego, a casca é a minha carne. Tudo isso é a casca do grão de trigo. E o trabalhar de Deus, o tocar de Deus no grão, tem um objetivo só, quebrar a casca. Deus só precisa quebrar a casca do grão para liberar a vida que está dentro. A vida é o Espírito de Deus. O Espírito do Deus verdadeiro está dentro de nós. Nós podemos adorar no Espírito do Deus verdadeiro porque Ele está dentro do nosso espírito. E é a vida dele que está dentro de nós. A casca é a alma. A alma está aqui no meio. A alma está aqui no meio do nosso espírito. Se Deus remover a alma, é difícil remover a alma. Deus vai tocar várias vezes, Deus vai ferir várias vezes, Deus vai quebrar várias vezes. Deus quebrou Jacó, Deus tocou na coxa dele, aí ele começou a sair mancando, mas Deus já tinha tocado antes. Deus tirou o filho dele, José, e levou para o Egito. Deus permitiu a mulher que ele amava morrer. Deus permitiu Benjamim, o filho preferido dele. Tudo que era preferido de Jacó, Deus tocou, Deus quebrou. O que você faz quando Deus toca em você? O que você faz quando Deus toca na casca? Deus toca na casca, dá uma quebradinha, uma rachadinha, você corre para o pronto-socorro espiritual, pede para a pastora Gé orar, passar um óleo e curar e purificar e guardar. Você luta para manter a casca e Deus tentando quebrar. E Deus tentando quebrar. E Deus tentando quebrar. Deus está querendo liberar a vida que está dentro do grão e nós não deixamos. Nós usamos o Senhor para proteger o grão, nós oramos para proteger, nós jejuamos para proteger. Me guarda, me protege, eu não quero sofrer, não pode tocar no meu ego, não pode me tocar. E Deus, não, eu quero quebrar. Por que o trabalho de Deus é tão devagar em nós? Porque nós dificultamos o quebrar da casca. E homens mentirosos não vão adorar verdadeiramente, porque eles continuam com a casca. E se você deixar Deus quebrar a casca, a verdadeira vida de Deus vai começar a se manifestar. Eu digo para vocês, a coisa que eu mais aprecio é o trabalhar de Deus em mim. Não é à toa que eu falo da oração do Mi. A oração do Mi tem um objetivo só, quebrar você. Não tem outro objetivo, não é glorificar você. Alguém diz comigo assim, não é tempo de eu ser glorificado. Mas todo dia é tempo de eu ser quebrado. Todo dia é tempo de eu ser quebrado. Todo dia é tempo de eu ser quebrado. Agora eu amo a música da Tasha Cobbs, ou é a outra que canta? Como é que ela fala? Gracefully broken. Gracefully broken. Não é violentamente broken. Alguns de nós pedem, alguns de nós falam assim, se tu não me quebrar de uma vez, eu não deixo. Sabe por quê? Eu estava ouvindo um pregador e ele falando que tem dois quebrar de Deus. Tem o quebrar repentino, misericórdia, e o quebrar paulatino.
Deus prefere ir te quebrando devagarinho, todo dia um pouquinho, right? Mas tem gente que não resolve, não. Tem que ser o repentino. Pum, destrói tudo. Pá. Né? Quebrar repentino. Pá, é duro demais. Né? Eu prefiro quebrar paulatino. Mas mesmo nesse quebrar paulatino, eu penso que tem horas que Deus tem que levar a gente para uma coisa mais. O que eu passei em 2017? Se não um quebrar violento de Deus. Foi tão violento, que eu estava em depressão, que eu estava longe, foi tão violento aquele quebrar. O pastor que está aqui hoje é um resultado daquele quebrar. O que saiu para fora foi daquele quebrar. Essa vida estava dentro do grão, presa. Há uma vida presa dentro de nós, que o Espírito Santo quer liberar. E Ele quer liberar nesse altar, nessa noite, nesse lugar. E nós podemos vir para cá. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. O que é, que era, o que há de vir. Louvado seja. Louvado seja aquele que plantou uma vida em nós. Louvado seja aquele que está quebrando a casca. Louvado seja aquele que está expondo a vida pura, santa, verdadeira que está em nosso espírito. Louvado seja aquele que está quebrando a casca da mentira, do homem natural, do homem mentiroso. Louvado seja aquele que está puxando de dentro de nós uma adoração verdadeira, verdade, na verdade do que eu sou, na verdade. Deus está chegando à raiz da minha verdade. Ele está indo lá. E alguém pode dizer, pode ir, Senhor, pode ir. Vai tirando todo engano. Vai. Senhor, vai navegando entre os enganos da minha vida. Eu quero que tu chegue na raiz. Chega na raiz. Chega na minha essência. Vai lá, Senhor. Vai lá. A oração é: sonda-me, Senhor. Prova-me, Senhor. Vê que me conhece de verdade. Quem eu sou. Leva a verdade para mim. Me prepara para assumir a verdade sobre mim, por mais dura que ela seja. Me ajuda na oração do mi. A oração do mi, Senhor, é para destituir a minha casca, para quebrar a minha casca. Eis-me aqui mais uma vez. Eis-me aqui mais uma vez. Continua o teu trabalhar em mim. Continua o teu trabalhar em mim. Continua o teu trabalhar em nós. Tu nos quebras graciosamente. Gracefully broken. Graciosamente o Senhor nos quebra. Amorosamente o Senhor nos quebra. E nos refaz. Nos quebra e nos refaz. Nos quebra e nos refaz. Seja bendito tu, oleiro, que refaz o vaso toda vez. E cada vez que tu refaz o vaso, tu faz ele um pouco maior, um pouco melhor. Obrigado, oleiro, pelo teu trabalhar, das tuas mãos amorosas, o teu quebrar das tuas mãos preciosas. Obrigado, oleiro santo, por tirar de mim a mentira, por tirar de mim o engano, por tirar da minha natureza aquilo que é mentiroso, aquilo que é falso, aquilo com o qual eu não posso te adorar. Obrigado por tirar de mim aquilo que é aparência, aquilo que é a agenda do homem. Obrigado por destituir a agenda da minha alma. Obrigado por trazer a verdade, eu amo a tua verdade. Eu amo a tua verdade. Eu quero a tua verdade na minha vida. Eu quero a tua verdade. Eu quero andar na tua verdade, na tua exatidão, na tua justiça, Senhor. Opera em mim. Continua operando em mim. Continua operando em mim. Continua operando em mim, Senhor. Eu renuncio toda mentira, eu renuncio todo engano, eu renuncio tudo aquilo que é mentira, que foi falado, que eu acreditei, que eu busquei, aquilo que eu me enganei. Eu renuncio a esses paradigmas. Todo paradigma mentiroso que nasceu da minha carne, das minhas experiências mentirosas, das minhas experiências de medo, eu renuncio tais paradigmas, eu renuncio tais óculos, tais interpretações, eu renuncio. Que Korabachanamarai, estabelece dentro de mim um paradigma reto, justo, estabelece dentro de mim, Senhor, um caminho justo, um caminho reto, um caminho que não nasce da minha alma, um caminho que nasce do teu espírito. Estabelece dentro de mim, dá-me amor pela justiça. Dá-me amor pela justiça. Alguém pede a Deus, dá-me amor para uma vida justa, exata. Eu quero exatidão na minha vida, eu quero exatidão nos meus caminhos. Eu quero exatidão nas minhas palavras, nos meus julgamentos, nas minhas interpretações. Eu quero exatidão nas minhas percepções. Eu quero exatidão nos meus sentimentos. Eu quero exatidão na minha perspectiva. Eu quero exatidão na minha interpretação. Eu quero a tua exatidão.